Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma satisfação tê-los conosco nessa nossa noite formativa, agradecendo a presença dos colegas, professores, dos nossos alunos de graduação, de pós-graduação do Estrito Senso, do Lato, convidados. Estamos aqui para mais um Café da Ética, evento organizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Fevale. Eu sou o professor Gustavo, estou na coordenação do comitê, e aqui temos a professora Magda na frente, a vice-coordenadora, que está conosco também. Então, essa é uma atividade formativa que compõe as atribuições do Comitê de Ética da Fevale, que tem por propósito fomentar discussões na área da ética e da bioética. E, nesse sentido, nós cada vez mais somos provocados pelas resoluções normativas que convergem para o olhar da pesquisa com os seres humanos. Sendo assim, nós temos a professora, nossa palestrante, que vai nos agraciar com a fala desta noite. Nosso modelo é em torno de 30 a 40 minutos de explanação da professora Heide, eu já vou apresentá-la, e depois a gente abre para as perguntas, certo? Então, o tema de hoje é LGPD e proteção de dados aplicada à pesquisa científica. A nossa palestrante é a professora Heide Maria Hupfer. Acabou de entrar no Comitê de Ética como membro representante da pesquisa. Eu vou fazer a devida apresentação do currículo da professora Heide. Agradecendo mais uma vez a colaboração. Pós-doutora em Direito pela Unicinos, doutora em Direito e mestre em Direito pela Unicinos. Atualmente é coordenadora substituta do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental, docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental e no curso de graduação em Direito da Universidade Fevale. Líder do Grupo de Pesquisa Direito e Desenvolvimento, do CNPq. Líder do projeto Pesquisa Novas Tecnologias e Sociedade de Risco, Limites e Responsabilização pelo Risco Ambiental. Então, como eu já apresentei, mais uma vez, obrigado. Também, agora, membro do Comitê de Ética, e passo a palavra de pronto para a professora Heide para iniciar a nossa noite da nossa atividade. Obrigado. Então, boa noite. Obrigado, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui. E solicitei, o apoio da nossa colega, Thaís, para me ajudar aqui na parte técnica. Então, eu vou trabalhar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, aplicada à pesquisa. É um tema relativamente novo, e complexo. Então, depois, no final, a gente pode trabalhar com alguns questionamentos, e aí eu também solicito para os colegas auxiliarem quem já está há mais tempo no Comitê de Ética. Eu me baseei para organizar essa apresentação, talvez seja um pouquinho mais chata, porque é muita lei, mas é a lei que a gente vai precisar entender. Eu me baseei na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Tem um guia orientativo que eu gostei muito, toda vez que vai estar Vargas ali, é porque é um guia orientativo agora de 2023, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o guia de proteção de dados para pesquisa, Achei super interessante, e também busquei inúmeras instituições e encontrei esse da FGV, que eu gostei muito, que é o Guia de Proteção de Dados de Pesquisa da FGV de 2021, e a nova lei, que eu acho que entrou em vigor agora em agosto, a nova 28 de maio. Que entrou em vigor, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e cria o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa. E também alguns documentos de universidades, livros e artigos científicos. O direito à proteção de dados, a partir da emenda 115 de 2022, ele passou a ser um direito fundamental. Então, ele está assegurado no artigo 5º, que a proteção de dados, inclusive nos meios digitais, agora é um direito fundamental. Então, por isso, todo o cuidado com os dados pessoais. O que objetiva, proteger os dados, os direitos fundamentais
em relação aos dados pessoais? A privacidade, a nossa liberdade e, principalmente, também o livre desenvolvimento da personalidade. No direito, a gente trabalha muito a questão do livre desenvolvimento da personalidade quando se dialoga com a inteligência artificial, né? Porque hoje ela pode estar desvirtuando o livre desenvolvimento da personalidade, tanto de nós, de adulto, como de crianças. Pode passar. E o que são dados pessoais? Tem alguns conceitos que a gente vai precisar. Um dado pessoal, né, é uma informação relacionada a uma pessoa natural ou identificável. Então, é a questão desde o nosso nome completo, com o sobrenome, alinhado com o endereço, alinhado com o e-mail, com a data de nascimento, com o número de CPF, esse é um dado pessoal que nós temos que ter cuidado no manuseio internamente. E dados pessoais sensíveis, né, é mais complexo ainda, né? Se de uma forma ou outra, nas nossas pesquisas, nós podemos conseguir identificar a origem racial ou étnica, a convicção religiosa, a opinião política, filiação a sindicato ou uma organização de caráter religioso ou político, um dado referente à saúde, aqui se trabalha muito com dados de saúde, um dado biométrico e também sempre vinculado à pessoa natural, né? Então, isso é um dado sensível e outro é um dado pessoal. E a LGPD, ela estabelece um regime especial para o tratamento de dados pessoais, para a realização de pesquisas e estudos, para fins acadêmicos e garantindo, então, a liberdade acadêmica e a proteção de dados pessoais. Então, às vezes, a gente pensa, como vai garantir a liberdade acadêmica, né, e também a proteção de dados pessoais? Mas depois eu vou mostrar que algumas coisas, ela talvez até flexibiliza um pouco, mas ela sempre, né, ela posiciona essa questão de cautela. A lei, né, no artigo 4, ela diz que não se aplica a lei de tratamento de dados, né, LGPD, não se aplica o tratamento de dados, não precisa ser realizado para dados acadêmicos, aplicando-se essas hipóteses. E quais são as hipóteses? Não é que não se aplica, ela flexibiliza um pouco, né? No artigo 7º, né, ela diz que o tratamento de dados pessoais, né, só poderá ser realizado para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantindo sempre que possível que esses dados sejam anonimizados. E o tratamento de dados pessoais sensíveis também, sem o fornecimento de consentimento do titular, só quando é indispensável e quando for realizado por órgãos de pesquisa, mas sempre nós temos que garantir a anonimização desses dados, sempre que possível, né? Não é uma flexibilização geral, porque se um dia houver uma demanda, nós respondemos. E as hipóteses legais previstas para o consentimento estão no artigo 7º, né, e no artigo 11º. O que são dados anônimos? Dados anônimos todos sabem, né? São dados pessoais cujo titular não pode ser identificado. Mas os dados anonimizados, é o que mais é tratado dentro da LGPD, são aqueles identificados que, a partir da utilização de meios técnicos, pelos agentes de tratamento de dados, eles passam a ser anônimos. O que quer dizer isso? Não passíveis de associação a um indivíduo, direta ou indiretamente. Então, é esse cuidado que nós temos que ter na pesquisa. Ele não pode ser associado a uma pessoa. E dados pseudonimizados são aqueles que já foram submetidos a tratamento, né, e que não oferecem essa possibilidade de associação direta ou indireta, né, senão pelo uso de informação adicional. Então, de repente, eu posso ter códigos, né, diferentes para... Então, isso seria um dado pseudonimizado. O que é um órgão de pesquisa para a LGPD? Então, nós, como universidades, nós somos um órgão de pesquisa. É uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que é constituída, né, quando na sua missão institucional tem o objetivo de ser, tanto no estatuto como no seu objetivo social, né,
ter um caráter de pesquisa científico, histórico, tecnológico ou estatístico. Então, é sem fins lucrativos. Então, a FEVALE, né, é considerada como um órgão de pesquisa. É necessário consentimento dos titulares dos dados para realizar atividades de pesquisa? Pode ocorrer que o consentimento seja dispensável do ponto de vista da LGPD, mas sempre nós aqui devemos primar por ter o consentimento. Mas do ponto de vista ético, né, do ponto de vista do comitê ético, é necessário o consentimento. E dados coletados, então, sempre que possível, anonimizados. Isso eu vou falar várias vezes, que a gente sempre vai ter que, né, trabalhar, que eles vão ter que ser anonimizados. E o consentimento para fins de atendimento às normas éticas, ele não se confunde com o consentimento para fins, né, da LGBT. Então, se aqui o Comitê de Ética e também o Conselho Nacional de Ética tem todas essas diretivas, né, não se confunde com a Lei Geral de Proteção de Dados. Regras para o consentimento, né? Então, ele tem que ser livre, específico, informado e inequívoco. O que quer dizer isso, né? O artigo 7º, ali no parágrafo 4º e 6º, ele dispõe sobre esses critérios, né, para dispensa de exigência de consentimento. Já o parágrafo 5º do artigo 7º diz que se o controlador, nesse caso, pode ser a FEVALE, né? Se ele compartilhar os dados pessoais de uma pesquisa de vocês com outros controladores, ele deverá solicitar novamente o consentimento do titular. Então, se vocês estão organizando uma pesquisa, vocês vão compartilhar com a URCS, digamos. Vocês têm que novamente, se isso não está naquele documento, tem que novamente solicitar, né, o consentimento. E o artigo 8º trata de como deve ser esse consentimento, e o 9º, né, parágrafo 1º, 2º e o artigo 18, quais são os direitos dos titulares. Está tranquilo assim? Tranquilo? O que quer dizer esse regime jurídico especial, né? Nós não podemos compreender como uma autorização irrestrita. E está o nosso da Procuradoria Jurídica, né? Nós não podemos compreender como uma autorização irrestrita para o uso secundário de dados pessoais para fins de pesquisa. Então, sempre nós temos que observar a natureza dos dados pessoais, adotando-se maior cautela quando abrange os dados sensíveis, lembra, né, que aqueles que nós podemos, que podem ser relacionados à saúde, as expectativas legítimas dos titulares, né, e os possíveis impactos, que dependendo do tratamento de dados que nós fizermos, pode gerar um impacto muito grande na vida das pessoas. Os princípios da LGPD, em especial da finalidade, adequação, necessidade, transparência, não discriminação, as medidas de prevenção e segurança que vamos ter que implantar, os padrões éticos, a busca sempre que possível, então, da anonimização dos dados, né? O que eu vou falar muitas vezes. E adotar preferencialmente procedimentos que impossibilitam associação direta ou indireta entre um dado e um indivíduo, né? Você tem que ter muito cuidado. Eu sei que isso é bem complexo, né? Mas é um cuidado que precisamos ter. Normativas éticas, vocês já conhecem, quem é da área da saúde conhece a 466 de 2012, das áreas de ciências sociais aplicadas a 510 de 2016, e agora, né, essa novíssima de maio, né, que dispõe, né, sobre a pesquisa com seres humanos. Quando uma pesquisa envolve tratamento de dados pessoais, então talvez a questão de todos vocês, né, quando ela envolve? Praticamente todas as operações, né, envolvendo dados pessoais, elas são classificadas como tratamento de dados. A LGPD já incide no simples fato de eu receber um banco de dados, né? De repente, eu posso ter até uma atividade de extensão e eu recebo um banco de dados com o nome, né, dos clientes, com o CPF, com o endereço. Isso é um dado que não pode ser disponibilizado, né, sem autorização do titular, né?
acesso remoto à base de dados administradas por outras universidades, se ela nos permite, tem que ter o cuidado, né? E principalmente as americanas e as europeias, elas são muito rigorosas, né? Se nós aqui não temos o consentimento informado, lá eles estão mais avançados e mais rigorosos, né? E qualquer tipo de inserção com dados, né, também temos que ter cuidado, e qualquer acesso de dados pessoais e visualização já se caracteriza uma operação. Então, digamos, eu estou com um aluno, né, e ele acessa todo aquele meu banco de dados. Isso já é considerado um tratamento. E aqui, né, olham só o que é um tratamento de dados, né? Isso também é da ANPD, né? É desde o acesso, do armazenamento, arquivamento, classificação, comunicação, controle, eliminação, extração, produção, recepção, transferência, utilização. Então, isso tudo envolve aquelas atividades de tratamento, né, que eu falei no início. Tratamento de dados pessoais com legítimo interesse. Então, tem algumas exceções, né? Então, eles devem se limitar estritamente ao necessário. E o pesquisador e a universidade sempre devem garantir a transparência nesse tratamento e tem que registrar as operações realizadas, porque uma auditoria pode chegar daqui a um ano, daqui a 2 anos, e nós temos que ter o registro de como foi realizado esse tratamento de dados. Eu sei que isso é bastante complexo, mas no futuro a gente vai ter que ingressar, né? No futuro já não, já é presente, né? Já é presente. Anonimização, então, que eu já falei, né? É esses meios técnicos. Então, de repente, nós vamos ter que ter alguns softwares, né, que nos auxiliam, né, disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde aquela associação direta ou indireta com o indivíduo. Então, a universidade ela não pode dispensar a anonimização, por isso, mesmo que lá não seja tão restritivo. Mas a universidade vai ter que assumir que ela não pode dispensar essa anonimização ou a codificação, né, sem a comprovação por parte dos pesquisadores responsáveis de que essas medidas não são possíveis de serem realizadas. Então, se eu sou um pesquisador, né, eu vou ter que provar que essas medidas, né, não consigo realizar essas medidas solicitadas para anonimizar os dados. E aí tem a Oliveira, né, coloca a Oliveira, ela fez o livro ali para o hospital. O que ela coloca, né, que o CEP tem que ficar muito atento a todos os procedimentos de tratamento dos dados previstos para a pesquisa, né, uma vez que o tratamento deve ser objeto sempre de um exame ético, como, por exemplo, quando um pesquisador acessa os dados, né, dos prontuários de um paciente. E vocês lembram, fazem 2 anos, acho que mais ou menos, que deu aquele escândalo do Hospital Albert Einstein, lembro daquele vazamento, né, de dados, né, e também os dados do Ministério da Saúde, né, também houve um vazamento muito grande. Pode passar. Eu não vou passar nos princípios, falar um a um, mas os princípios que são aplicados da LGPD à pesquisa é finalidade, adequação, necessidade, transparência, pode passar, não discriminação, segurança, prevenção, a responsabilização. Então, nós somos responsáveis por comprovar que nós adotamos medidas, né, para a proteção de dados. O livre acesso, né, o titular ele tem a garantia dele poder dizer, né, sobre a integridade dos dados pessoais dele e a qualidade dos dados, né? A garantia, né, dos titulares, né, a exatidão, clareza, relevância e essa atualização dos dados, sempre de acordo, né, com as necessidades previstas no tratamento. Quem é o controlador, né, em caso de pesquisa? O controlador ele pode ser o patrocinador, caso tenha poder decisório sobre o tratamento de dados. Para nós, geralmente, o patrocinador, muitas vezes é o CNPq, a FAPERC. Só nesse caso, ela não figura como controladora, porque ela delega a responsabilidade para nós. Então, em caso de pesquisa, né, quem é o controlador? A instituição, né, a FEVALE, e principalmente nós, pesquisadores, que respondemos, né, porque é nós que respondemos perante o CNPq, FAPERC, e outros órgãos. E quem é o operador? Novamente, o pesquisador, os assistentes, membros de equipe, os alunos, bolsistas, os monitores, auditores do patrocinador,
que muitas vezes pode ter uma empresa, né, que patrocine a pesquisa. Quais são os direitos, então, dos titulares, né? Eu tenho o direito de ser informado sobre qualquer tratamento que vão fazer sobre os meus dados. Eu tenho o direito de, a qualquer momento, eu posso decidir, né, se eu vou fornecer meus dados para a pesquisa sem qualquer prejuízo. Eu também posso dizer que eu quero retirar, né, que os meus dados não possam mais ser utilizados. Eu tenho direito a ter minha privacidade respeitada, eu tenho direito de decidir se minha identidade vai ser divulgada, né, quais são entre as informações que eu forneci que podem ser tratadas de forma pública. Eu tenho direito de ser indenizado pelo dano. Então, atualmente, até hoje eu entrei na plataforma da Revista dos Tribunais e olhei só com o termo LGPD, já tem 3.900 ações. Olha, a lei é recente. Aí eu só fiz assim, restringi a pesquisa e coloquei LGPD mais pesquisa. Encontrei 9. Entrando nas 9 ainda não. Isso são só ações que subiram para os tribunais superiores, né? Então, talvez eu achei assim, há 1 ano atrás, eu tinha olhado sobre LGPD, eu não sei se tinha 1.000, 1.500, então agora já 3.900 envolvendo, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no futuro, podem pipocar ações, né? Então, eu tenho direito, então, de solicitar retificações ou atualizações, né, e de requisitar a retirada parcial ou total das minhas informações do banco de dados. Então, se chegar um momento, eu acho, eu não quero mais ter meu nome lá, eu tenho esse direito. Pode passar? Então, sempre o dever de cautela, gente. No caso de dúvida, né, se o tratamento de dados pessoais se enquadra na exceção das atividades acadêmicas, é recomendável sempre, né, que o agente opte por atender às disposições, né, da LGPD. Então, em caso de dúvida, vamos adotar a LGPD. E a postura de cautela tem que ser principalmente adotada quando a gente está trabalhando com dados sensíveis, né, quando envolve alto risco para os direitos dos titulares, né, como dados sensíveis e as novas tecnologias, porque agora, a partir, né, do desenvolvimento de novas tecnologias, em especial a questão da inteligência artificial, nós não sabemos o quanto podem, né, ser manipulados os nossos dados, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o que o pesquisador deve observar na coleta, acesso e tratamento dos dados pessoais? Nós temos a possibilidade de ter bancos de dados constituídos aqui no âmbito da pesquisa ou fora do âmbito. Então, aqui tem toda uma... Depois eu posso passar o PowerPoint para vocês, né, quem quiser, né? Então, se é no âmbito da pesquisa, se no termo de compromisso, né, livre e esclarecido, há solicitação de autorização, daí tem, se não há, né, tem todos os passos, né, que deve fazer, né? E se é fora do âmbito da pesquisa, nós também sempre temos responsabilidade. Na realização de estudos com pesquisa, né, eles devem ser tratados estritamente para a finalidade daquele estudo, daquela pesquisa, e mantidos sempre num ambiente seguro e controlado. Eu tenho sempre, uso meu pendrive, a gente tem que ter muito cuidado quando tem dado de pesquisa. Como no direito a gente não usa muito dado de pesquisas com seres humanos, né, a gente não trabalha muito com esses dados, não tem problema. Mas os outros pesquisadores têm que ter muito cuidado, né, para manter de forma segura, né? E sempre que possível, né, a anonimização e a pseudonimização, como a lei fala, né? Bem como, né, os padrões éticos, né, que a maioria já conhece. Entrevistas, dados sensíveis e dados de terceiros, né, como a FGD coloca. Entrevistas, eu achei bem interessante, ela tem todo uma reflexão sobre entrevista, que desde o cuidado com a gravação, como conserva essa gravação, como transcreve, né? Então, mesmo com o consentimento do entrevistado, recomenda-se que o pesquisador sempre utilize técnicas de anonimização ou, ao menos, de pseudonimização. A gente não sabe como pode vazar, né? E também, lendo hoje, 92% dos casos que acontecem de vazamento
vazamento, eles são internos e muitas vezes não são, eles não são ilícitos. É de alguma forma que um funcionário deixou vazar, deixou aberto o computador, né? Deixou sua senha aberta, ou um aluno, né? Então, 92% não é um hacker, né? Não há uma invasão, né? Claro, quando há uma invasão de um hacker, o prejuízo é muito maior, né? Dados de criança e adolescente sempre tem que ter o consentimento dos pais ou responsáveis, né? Cuidados especiais com a recepção e o compartilhamento de dados com terceiros, então muito cuidado, né? Se nós temos uma pesquisa com a USP, né? Esse cuidado com sempre manter o registro. Se eu recebi dados pessoais da USP para uma pesquisa minha, eu tenho que sempre manter o registro de como eu recebi esses dados, né? Esse termo de compromisso detalhado, que detalhe esse comportamento e esse compartilhamento e a transferência de dados. Então, a gente tem que ter isso documentado, né? E observar sempre as exigências da LGPD para transferência internacional. Para transferência internacional tem todo, né, uma outra diretiva, né? A lógica, então, presente é fazer essa anonimização, né? É uma medida protetiva tanto ao titular, né, quanto ao pesquisador e quanto à universidade, né? Se ocorrer vazamento, né, de dados, a anonimização evita, né, tanto prejuízo para nós como pessoas, para o pesquisador, para o titular dos dados, como para a instituição, né? Por isso, né, talvez com o tempo, né, a gente tem que estudar, né, técnicas aqui para anonimização desses dados, né? E são inúmeras técnicas, né? E aí a instituição pode recomendar a melhor, né? E quando não é possível a anonimização, né, indica-se optar-se pela pseudonimização. Cuidados também muito na etapa da divulgação e finalização da pesquisa. Então, a regra geral para a divulgação, dados pessoais não devem ser divulgados só quando vocês têm expressamente o consentimento do titular, né? Realização de pesquisa, né, tanto o CEP quanto o pesquisador devem prever o que vai ser feito com esses dados após a pesquisa, né? Ela tem um término, né? E a eliminação dos dados pessoais após a finalidade, né? Eles devem ser eliminados, né? Existindo a ressalva de que pode haver a conservação para estudos sempre que for realizada essa anonimização e se tiver novamente o consentimento de um titular. Se eu hoje recolho para uma pesquisa e amanhã vou utilizar em outra, eu tenho que novamente ter o consentimento do titular. Então, segurança e privacidade, as medidas de segurança, né? Implementar, né, medidas técnicas e administrativas internamente para proteger a anonimização, já falei, utilizar metodologias ou criptografia, outras metodologias, e essa gestão, né, de acesso, de quem vai ter acesso aos dados, né? A responsabilidade nossa como pesquisadores, seguir os princípios, garantir o tratamento de dados de forma lícita, leal e transparente. À medida do possível, sempre, né, obter o consentimento informado. Eu vi que algumas instituições já têm até no mesmo documento daquele que usam para pesquisa, o L, como é que é o nome, Magda? O CLE. Eles já utilizam também junto, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Manter a confidencialidade, proteger os dados pessoais do participante, né, contra o acesso não autorizado. Então, isso é a nossa responsabilidade. Aplicar as medidas de segurança é a nossa responsabilidade e cumprir as normas de pesquisa, né, dos comitês de ética e da LGPD. É a nossa responsabilidade. Alguns exemplos, né? Então, nesse manual, nesse livro da Vargas, né, está um exemplo sobre arquivos públicos e acesso à informação pública, né? Então, além de observar a LGPD, nós temos que observar a Lei de Arquivos Públicos e a Lei de Acesso à Informação, né? Então, são muitas leis para observar, né? Muitas leis para observar. E pesquisador deverá sempre ter autorização da sua instituição, né, quando for, digamos, se nós vamos utilizar um banco de dados da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo, nós vamos ter que ter, né, autorização da entidade, da instituição, né? E então a coleta de dados exclusivamente para a realização de pesquisa, o pesquisador tem que se comprometer a isso, respeitar a confidencialidade e adotar essas medidas, né, de prevenção.
Então, pode estar repetitivo, mas é outro exemplo, estudantes e o acesso de dados pessoais de órgãos públicos, né? Muitos estudantes de graduação, como coloquei, podem, de repente, acessar dados pessoais, né, de pesquisa aqui do município de Novo Hamburgo, né? Então, tem que ter esse documento de ciência, né, que pode ser assinado por um funcionário, né, indicado pela instituição, professor, orientador, coordenador do curso, respeitar os atos normativos daquele órgão público, né, garantir essa anonimização quando trouxer os dados para cá, né, e adotar essas práticas de segurança sempre. É possível reaproveitar os dados de pesquisa para outras atividades? Não, né? Então, dados obtidos numa pesquisa não podem ser reaproveitados, só se eu tiver novamente a autorização, né, do titular dos dados. Padrões éticos, então, nós temos que, além da LGPD, nós também temos que seguir, né, os padrões éticos dos comitês de pesquisa. E qual a complementariedade entre essa última lei, né, de 2024, né, com a LGPD, né? Então, essa lei dispõe sobre a pesquisa com seres humanos, né, e a proteção de dados, tanto para uma lei como a outra, né, nós temos que proteger os dados pessoais dos participantes. O consentimento informado está previsto tanto na LGPD como também na Lei 2024, e a 2024 tem alguns artigos específicos sobre a LGPD. O pesquisador sempre deve adotar práticas transparentes e responsáveis, né? Então, é isso o que mais é requerido. E a responsabilização, né, da prestação de contas. Então, podem ter auditorias, né, mesmo depois do encerramento da pesquisa, podem ter auditoria, geralmente são depois, né, e, por isso, tem que conservar essa memória, né, dessas operações que a gente realizou, né. A gente tem que documentar em algum espaço como nós tratamos aquele dado, né. E, se realizado a auditoria, mesmo após o término, né, os pesquisadores da FEVALE devem ser capazes de explicar como foi tratado aquele dado, como foi dado o compartilhamento, acesso, a eliminação. E o descumprimento, né, das previsões legais, ele pode resultar numa série de sanções administrativas, multas, né, as multas. Lembra, Gabriel, quanto, em termos de multas, são altíssimas, né, as multas? São altíssimas as multas, e, principalmente, ele pode prejudicar, né, a reputação do órgão de pesquisa, né? Aquele caso do Hospital Albert Einstein, ele realmente refletiu na imagem, porque vazaram dados, né, pessoais vinculados a documentos médicos, né? Então, é uma questão assim que a gente tem que ter muito presente, né, que nós somos depositários, né, da confiança, né, da sociedade para realizar uma pesquisa. Se já era difícil fazer a pesquisa antes, hoje é mais complicado ainda. Então, essas são as referências, né? Eu achei, volta só, porque eu só quero colocar. Eu achei interessante essa da Associação Hospitalar Moinhos de Vento, né? Achei muito interessante o livro que a Oliveira publicou sobre o uso de dados em pesquisas científicas. E olha que eu busquei muito em várias instituições. É muito amplo ainda. A maioria estão se apropriando, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Para o geral, nós já temos, né, na questão da universidade, né? E na pesquisa, a maioria está se apropriando. E, claro, que tudo que colocar no site, tudo pode ir contra, depois, né, a instituição, né? Então, muito obrigada. Obrigado, Raide. Quer sentar? Fica no meio aqui, que tu és a nossa estrela da noite. Pessoal, eu vou fazer a mediação. Eu quero fazer algumas contribuições relativas ao que a Raide sintetizou e articulou entre LGPD e pesquisa. Veja bem, tratando de termo de consentimento livre e esclarecido, a anonimização de dados no Brasil, a gente trata isso com pesquisa na área da saúde, desde a Resolução 196 de 1996, que foi revogada em dezembro de 2012, quando entrou em vigor a nova resolução, a 466. E está muito claro em relação à proteção e anonimização. Quem é da área da saúde sabe, inclusive, em alguns casos que for identificado uma apreciação bioética, se for
colocar o nome do município na pesquisa, na publicização dos dados, na publicação de artigos, etc., se for identificar grupos ou pessoas específicas, o Comitê de Ética recomenda a anonimização, tirar o nome do município, certo? Então, isso, por que nós provocamos essa discussão com os colegas de diversas áreas? Porque nós estamos convergindo no momento que precisamos alinhar nossas boas práticas de pesquisa com a legislação, para que nós tenhamos responsabilidade no trato do dado que não é nosso, que é de alguém que nos delega para uma finalidade específica, com uma temporalidade determinada e com restrições claras sobre como nós vamos publicizar isso. Eu fico imaginando para os colegas da história aqui, como é que eu vou trabalhar com narrativa e história de vida sem publicizar o nome do personagem? Vocês sabem como? Eu preciso fazer isso. Senão, no caso, os colegas, senão, como é que eu vou tornar aquele fato histórico, aquele personagem, como mostrar a relevância dele e as suas ramificações e implicações? Para isso, eu preciso pegar a autorização dele. E tem que estar claro no protocolo de pesquisa, no projeto de pesquisa, que isso vai acontecer. Agora, a pergunta é, alinhando com a LGPD, eu preciso pegar o CPF dele? Eu preciso pegar o endereço? E se eu tenho endereço, se eu divulgar num paper, num artigo, o que isso incorre? Se esse dado me foi confiado e eu publicizei sem que tenha sido autorizado, certo? Então, assim, eu noto, Raid, que a LGPD, para mim, não sou do direito, mas há 16 anos no Comitê de Ética, participei da discussão da Resolução 466, que eu era coordenador, e agora retornei, de 2010 também. Eu noto que há certas inconsistências em relação à LGPD e à nova lei 14.874, que lá, por exemplo, prevê, tu me ajuda, me corrige, que se a pessoa delega os dados dela, material biológico, por exemplo, ou informações de narrativas, né, orais, para uma finalidade específica, e no termo de consentimento eu declaro, eu autorizo o uso para outras pesquisas sem que eu tenha que fornecer autorização, lá é permitido, na lei 14.784, certo? Não quer dizer que eu não tenha que submeter um novo projeto de pesquisa para apreciação no Comitê de Ética. Porque eu tenho dado comigo, mas eu vou usar ele para uma outra finalidade. Então, isso que nós temos que ter, primeiro, né, enquanto pesquisadores, termo de consentimento livre e esclarecido, TALI, que é o termo para menor, tem o TALI, o termo de consentimento para o responsável legal, o TALI, que é o termo do menor de 18, linguagem dele, ou dela, para tal. Se é uma criança que é não alfabetizada, adianta eu fazer um texto escrito, linguagem escrita? Não. Eu posso fazer em quadrinhos, com desenhos. Então, a legislação permite isso. Então, como eu vou pedir autorização e que dado eu preciso realmente pegar para pesquisa? E aí vem a parte que eu considero fundamental, que é a anonimização. Pesquisas de rastreamento na área da saúde, que eu preciso ter no banco de dados, além do armazenamento em freezer do material biológico, eu preciso ter características daquela pessoa, porque eu associo isso, do ponto de vista analítico e estatístico, com um determinado tipo de análise que eu vou fazer naquele material biológico. Mas quem vai cuidar desse dado e a anonimização é a forma de armazenamento desse dado. Não é todo mundo que vai abrir a planilha do Excel com os dados que estão lá. Certo? Então, esse cuidado tem que ter. Eu, pesquisador, sou responsável pela pesquisa, o meu nome está em jogo. Se eu delego para um bolsista e ele vaza um dado, quem vai responder? Pesquisador e a instituição no qual ele está alocado. Vocês me ajudem aqui, o pessoal do direito. Eu chamei o Gabriel aqui para me ajudar hoje, né? Então, termo de consentimento.
dado que eu vou coletar, dado essencial, que não é essencial eu não coleto. Armazenamento e a publicização desse dado. Como eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo agora, recente. Um artigo de um aluno meu, de mestrado, que já defendeu, foi submetido para uma revista para apreciação. A revista pediu uma série de formulações, dentre elas, mesmo tendo a aprovação do Comitê de Ética, ela exigiu que o nome dos personagens que estavam lá fossem trocados e colocados pseudônimos. Porque ela também está querendo se prevenir do ponto de vista da corresponsabilidade, me ajudem aí, de publicizar aquela informação. Ela também é copartícipe. Estou correto? Está correto. Já vou me matricular em direito. Então, obviamente que nós fizemos, o artigo foi aprovado, vai ser publicado agora. Eram 6 personagens, que era interessante a narrativa deles, mas o enfoque era a questão étnico-racial de árbitros de futebol do Rio Grande do Sul. Dado sensível. Um dado sensível. Um dado sensível e que a revista exigiu, mesmo nós tendo a autorização deles para publicizar o nome, que tirasse, né, a caracterização pessoal deles. Então, o quão sensível é o nosso papel de pesquisador e o quão nós devemos estar atentos às nossas boas práticas na pesquisa, do ponto de vista educativo e também de como nós vamos tratar desde a parte de formalização e conduta. Pesquisa online, as pessoas acham que simplesmente mandam forms, todo mundo responde, vai para onde? Como é que a pessoa vai receber essa informação? Estão entendendo? Ah, vai para o grupo de WhatsApp. Que grupo de WhatsApp é esse? A gente pergunta. Ah, grupo de WhatsApp lá da empresa. A pessoa está no grupo da empresa e você manda uma informação que ela não... E está pedindo informação dela. Como é que a gente armazena o forms? Qual é o grau de criptografia desse dado? Está na nuvem. Qual é o grau de segurança que eu tenho, né, com o dado? Tudo se torna sensível quando a gente coleta informações de outras pessoas com finalidade de pesquisa, mesmo tendo um excelente de uma intencionalidade, desenvolvimento do país, de uma nova técnica, de um método, ou de exemplificar boas práticas de políticas públicas, etc. Mas como eu vou tratar isso? Certo? Então, nosso papel de pesquisador se coloca nessa convergência entre uma lei que foi aprovada agora e tem que ser sancionada pelo Executivo, tem um prazo até 31 de agosto, que eu duvido que consigam fazer, que lá diz aí, que eu tenho dúvida, vocês me ajudem, que é possível, sim, utilizar os dados, se a pessoa autorizar. Olha, tu pode utilizar depois, quando ele assina o TCLE, dizendo que para outras pesquisas, sem que me informe, né? Se ela autorizou, sim, para outras pesquisas. Se autorizou, sim. A LGPD também tem esse mecanismo. Se autorizou. Gabriel me ajuda ali. O Gabriel é meu socorro de direito. Pode sentar aqui também, Gabriel. Quer sentar aqui, Gabriel? Senta aqui. Tem água aqui na frente. Eu chamei ele hoje porque ele é um entendido em LGPD. Deixa eu guardar aqui. Boa noite, pessoal. Vou me bancar aqui, então, né? Por livre e espontânea pressão, então vou responder. Eu acho que a questão, né, e o coração desse elemento está justamente nas qualificadoras do consentimento. Que, como a professora Heide comentou antes, ele tem que ser livre, informado e esclarecido. Se consta no termo que está assinado por aquela pessoa que se diz ser aquela pessoa e tem como documentalmente provar ser aquela pessoa, a gente tem que ponderar também isso até em situações de fraude, porque existem falsificações de documento. É comum hoje que uma pessoa se passe por outra. Existem documentos, né, que atestem isso. Né? Ninguém aqui é perito grafodocumentoscópico, eu acho, né? Eu também não sou. Então, às vezes, a gente não consegue ver isso aí, né? Então, por isso que é interessante sempre ter, né, essa identificação e a capacidade dessa pessoa, primeiro, provar que ela é quem diz que é. E, segundo, que o termo que ela vai assinar, ele seja capaz de suprir lacunas futuras, né? Por exemplo, eu posso usar esses dados para outras pesquisas, mas limitado a quê? Por quanto tempo? Tudo isso aí é possível de se colocar. Não existe um consentimento infinito, né? Um documento que me permita, né, fazer o que eu bem quiser com ele, enfim, para sempre.
Então, esses são todos... Se eventualmente acontece esse tipo de coisa, ele pode ser considerado abusivo sem efeito nenhum do ponto de vista do direito. Pessoal, então a gente abre para perguntas. É fundamental que a gente tenha cuidado, e a pergunta é: eu que não submeto meus projetos de pesquisa para o Comitê de Ética, preciso agora submetê-lo? Eu sempre digo, a gente procurando fazer tudo certo ainda pode dar errado. Não é verdade? Eu sempre fugi do Comitê de Ética, né? Eu dou o meu exemplo. No direito, a gente sempre fugiu do Comitê de Ética. E agora, entrando no Comitê de Ética, a gente vê que muitas situações nós vamos ter que passar, né? Então, principalmente, como do Google Forms que tu colocou, né? A gente usava muito pesquisa com Google Forms, né? Porque tu não tem como identificar. E aí, como tu colocou antes, agora é necessário também passar pelo Comitê de Ética. Nós temos uma carta circular que trata justamente de pesquisas com meios eletrônicos e digitais, né? Então, a questão que se coloca é justamente mais alguém apreciando o nosso projeto sob o ponto de vista ético, é um auxílio para a gente, é um ferramental para a gente poder tentar. Isso não inibe o erro, porque uma dimensão teórica é a ética, que é a teoria, a moral é a prática. Então, a nossa prática de pesquisador, com cuidado com o dado coletado e como vai ser coletado. Veja bem, lá nas resoluções, nas leis, falam inclusive na estigmatização e no constrangimento na hora da coleta da informação. Então, o Comitê de Ética aprecia os roteiros de entrevista, os questionários, a abordagem que é feita para com os participantes do estudo. Para nós, parece algo banal. Mas eu vou fazer essa pergunta, vou abordar assim. Não tem problema. Então, do ponto de vista, daí a gente transcende a dimensão acadêmica da exigência de um parecer para aprovar uma revista. Vamos entrar no legal. Quem é que quer ter o seu CPF aqui respondendo um processo? Impedido de N questões. Por exemplo, participar de outros editais de fomento público. Ou tem que colocar o seu capital para pagar a indenização. Quem quer? Então, objetivamente, nós precisamos trabalhar em conjunto. A universidade, enquanto formadora, os pesquisadores, os comitês de ética e o entendimento, o discernimento da nossa abordagem para com o que nós estamos tratando, seja eles dados sensíveis ou não. Tá? Então, acredito que esse é um desafio que é contínuo. Tá? A gente tem que continuar discutindo e aprimorando as nossas boas práticas de pesquisa. Pessoal, vou circular agora quem desejar fazer pergunta para a nossa palestrante. Vamos lá. Claro que precisa, professora. Nós queremos ouvir a sua voz aqui. Esse pulmão não precisa. Muito obrigada pela oportunidade. Só uma questão. Tu disseste ali, Gabriel, que no termo a gente pode botar um período, coisa e tal. Pode utilizar o recurso até... Como é que usa no direito? Até... não sei o que lá, anterior, ou seja, até que alguém resolva que aquilo não serve mais, como é que é juridicamente, pelo menos. Mas não foi nisso que eu tinha pensado, mas assim, até decisão anterior, uma coisa assim, pode? Até que seja revogado? Alguma coisa assim nesse tipo, dizendo assim, olha, ela vai valer, até que a pessoa diga que não quer mais. Vocês sabem qual que é o problema do papel? É que ele aceita tudo. Então, do ponto de vista prático, né, é sim possível fazer isso aí, mas isso não é recomendado. Não é recomendado porque colocar isso no papel coloca o pesquisador num ônus que é de comprovar até que seja revogado, ou seja, tu está vinculado para sempre àquele documento e tu precisa provar até que tu de alguma forma, né, faça uma rescisão daquilo ali, diga que não vale mais, que não vai ser mais utilizado. Mas até lá, tu está vinculado a ele e até lá tu precisa provar conformidade, tu precisa provar o propósito, a finalidade. Ou seja, ele manter um termo que dê essa flexibilidade no uso do dado, ele é uma coisa confortável
em princípio e no início. Contudo, e às vezes é uma coisa que a gente não pondera, é que isso também impõe um ônus, né? Um ônus muito maior. Porque, geralmente, existem alguns documentos, por exemplo, questões atreladas a direito de trabalho, que o empregador precisa manter por anos. Isso são 2 anos, 5 anos, até 20 anos. Então, alguns documentos, né, vão ter que acabar... Essa gestão documental fica sob responsabilidade do pesquisador e do órgão que faz a gestão e acaba, enfim, trazendo um ônus. Então, de certo modo, é sim possível colocar que até que seja revogado, mas isso, considerando o tamanho da pesquisa, pode se tornar uma coisa arriscada. Por isso que é muito mais prático e intuitivo, né, que se colete. Quando vou precisar reciclar o dado, ou a oferição que eu fiz, que eu colete, eu solicite autorização, ou coloque já num termo anterior que se limita, né, até o uso XYZ, e dali para frente não vale mais nada. Então, é uma forma, né, de manter um uso posterior do que foi oferido e dos dados que foram coletados, sem superonerar o pesquisador e também a instituição. Pessoal? Isso é mais um ponto que entra dentro de uma questão de avaliação de risco, né? Exatamente. A gente falar em estar em compliance com legislação de, por exemplo, pode ser contra a corrupção ou até mesmo trabalhista ou, enfim, de proteção de dados, exige um olhar interno. E isso é uma coisa que é difícil e, às vezes, ela é espinhosa, porque a gente acaba percebendo que existem furos em alguns lugares, que a gente precisa descobrir como procedimentalizar aquilo ali e tornar linear. E nesse sentido, né, respondendo a essa questão que não tem bem uma resposta fixa, né, fazer essa gestão implica também em documentar, por exemplo, o descarte desses dados. Vai fazer acabou o prazo de 5 anos, eu preciso descartar eles. Para gerar um novo documento dizendo que os arquivos XYZ foram descartados na data tal, tarará, tarará. E vai manter aquilo ali contigo com acessos reservados, né, a determinadas pessoas, dentro daquele determinado contexto, que não tem, provavelmente, o acesso ao teu dispositivo. Que são questões um pouco intuitivas, mas que elas importam para fins, né, de proteção de dados, né, até mesmo de segurança da informação. Desculpa, como é o teu nome? Cláudia. Eu tive agora há pouco em Brasília e óbvio, a gente estava discutindo a Lei 14.784 e eu tive a nítida impressão e sensação, pela reunião de coordenadores do Comitê de Ética do Brasil, são mais de 900, que nós vamos ter que ter um papel fiscalizatório a partir da lei muito maior que nós tínhamos. Incomoda, mas é o poder designado. Veja bem, um comitê de ética e pesquisa de uma instituição, ele é um poder designado por um órgão federal. Nós somos diretamente subordinados à CONEP em Brasília. E eu entendi claramente que pela lei, o texto da lei alinhado à LGPD e a esse controle, nós teremos um papel maior ainda de, desculpe o termo, né, popular, arranjar sarna para se coçar, que é ir para o pesquisador. Você descartou o dado, deletou a sua base de dados, passou 5 anos a pesquisa, sim ou não? Entende? Então, para material biológico, para dados pessoais sensíveis, socioeconômicos, de entrevista, etc. Agora, como a gente vai fazer isso, eu não sei, porque tudo é muito novo desse alinhamento do ordenamento jurídico de uma lei, que inclusive é mencionada com dados das pessoas, né, para fins de pesquisa. Então, a gente precisa convergir. Agora, eu, enquanto pesquisador, me assustei com o dado que a rádio trouxe. 3.000 processos nas
instâncias superiores, e 9 já, eu acho muito, só de pesquisa. Certo? É pouco, no universo de 3 mil é pouco. Mas a gente está falando da LGPD, abarca todo tipo de relação de dados que tem, né? Comercial, com empresas, com, né? Enfim. E aí a gente tem 9 de pesquisa. Eu fico preocupado quem são esses 9 pesquisadores que estão respondendo o processo. Eu fiquei curioso para saber que pesquisas que são essas. Não, eu coloquei só a expressão pesquisa. Não significava que era de pesquisa. Ela aparecia no meio do contexto. Mas uma importante que eu achei eram todos os sindicatos, não, as associações de professores de São Paulo, de vários, desde a escola fundamental, ensino médio, ensino superior, contra o sindicato que ele solicitou dados além do que ele precisava. Eu só, como foi hoje de tarde, né, eu não consegui entrar em toda a ação porque ela é enorme, mas essa me interessou porque é um sindicato solicitando, o sindicato dos professores solicitando dado dos estabelecimentos, né, dos funcionários associados. Então, isso é um exemplo. Então, imagina em pesquisas nossas, né? Pode ser... De repente, nós divulgamos uma pesquisa e a gente solicita dados além e entrega para um terceiro. No caso, aí não é de pesquisa científica exclusiva, né? O do Einstein deve ter dado. E um outro ponto que é interessante também chamar a atenção, que não se fala só em multas, né? Que o resultado de uma auditoria, que daqui a pouco resulte negativo e aponte para algumas infrações não sanáveis, pode gerar um problema para órgãos de pesquisa, né? Entidades que fazem pesquisa, porque a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode determinar que não sejam mais tratados dados. E aí, como fazer pesquisa sem dados? Esse é um problema, né? Eu acho que... Pode não subir para o judiciário, mas a Autoridade Nacional pode... Exatamente. Aí o pesquisador deve recorrer ao judiciário para revogar a medida da ANPD e provar ele que é capaz de fazer essa gestão dos dados de uma forma confiável e tranquila, e que ele está apto a isso aí. Só que daí, claro, isso gera, né, um processo judicial. Mas essa é uma das sanções que o pessoal às vezes se assusta com o dinheiro, né? Porque, vou tomar uma multa. Mas eu acho que a proibição de gerir e fazer a operação de tratamento de dados é muito pior do que a multa, porque ela te deixa amarrado. Tu não pode mais continuar assim. E o outro ponto também é o dano reputacional. O dano reputacional é muito difícil de reverter. E ele não é algo que é físico. Exatamente, é publicizado, e uma vez publicizado, fica complicado. Pessoal? Complementando as falas, talvez uma solução, por óbvio, cada termo de consentimento ele vai importar uma necessidade própria daquela pesquisa, mas talvez ao invés de nós pensarmos num consentimento vinculado a tempo, seja mais produtivo que nós pensemos em um consentimento vinculado à finalidade. Então, aí a gente vai ter uma preocupação, sim, mas não aí com tabelar tempo e talvez ter que, né, cuidar de cronogramas e talvez tempos diferentes por fases de coleta diferentes, e sim um trabalho vinculado àquela finalidade, a finalidade da pesquisa ou a finalidade de pesquisas posteriores. Talvez essa construção facilite um pouco o trabalho. Eu cito um exemplo que, quando entrou em vigor, em 2012, a 466, lá fala textualmente claro no garantia do pós-estudo para pesquisas clínicas na área da saúde e também no atenção integral à pessoa. Se eu sou participante voluntário no Brasil, se qualquer intercorrência que tenha ou dano, o patrocinador tem que arcar com atendimento. E aí, aqui em Porto Alegre, os principais centros de pesquisa que tem de desenvolvimento, clínica no Brasil, Clínicas de Conceição, eles colocaram como obrigatório que os patrocinadores dos laboratórios, sejam eles nacionais ou internacionais, 10% do valor total da pesquisa fica para o caixa da universidade para esses casos de atendimento de necessidades emergenciais, decorrência de algum infortuito em relação àquele participante de saúde, né, passou mal, precisou de um atendimento, uma internação, e também para esse tipo de dano de exposição, né, ou algum tipo de dano referente à sua saúde em participar do estudo. Ou seja, as instituições que são copartícipas de uma grande pesquisa, seja nacional ou internacional, já estavam se prevenindo como um caixa
né, dessa possibilidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Luiz Eurico. Vocês precisam, bem no sentido de garantir o controle do tratamento de dados, se fala do registro de todas as operações, né? Como se existe algum documento orientador, algum protocolo tal, que normatize o registro necessário para a comprovação de todas as operações, das ações, para, no caso de uma auditoria, eu ter que... Como é que eu apresento de forma legal e me salvaguardo desses registros? Porque numa equipe tu não está sozinho, tu está operando com talvez um grupo de pesquisadores, bolsistas, tu usa diferentes laboratórios, recursos, essa questão do armazenamento, tratamento, as operações de tratamento, as ações. Em que pé está essa regulamentação de como eu registro e depois apresento esse registro no caso de uma solicitação, ou vai ser necessário, ao final de uma pesquisa, ter um detalhamento em que nível desse registro de tratamento das operações de dados? Como isso é bastante novo, né, nós vamos ter que desenvolver. Então, como eu falei, né, para organizar esse material hoje, eu entrei em inúmeras instituições e ainda eu não encontrei algo, nós vamos ter que desenvolver internamente como fazer tanto o registro, né, e principalmente para uma possível auditoria, né, e isso também não pode vazar, né, isso é bem complexo, né, esse próprio registro. E também é necessário ter, né, essa atenção com esse procedimento de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é absolutamente imprescindível para que se obtenham documentos capazes de provar e salvaguardar a instituição e os pesquisadores. E como é que se inicia, então, a fazer isso aí? Através de uma fase de mapeamento. E isso, por uma instituição grande, ele exige um comitê dedicado a essa tarefa, porque fazer um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, é uma tarefa também complicada e difícil e que demora bastante tempo, porque tu precisa verificar como que está sendo gerido os dados daqui a pouco no atendimento. Que dados que passam pelo atendimento? O que eles perguntam no atendimento? Por exemplo, né, agora no caso de pesquisa, o que o núcleo de prática jurídica da Universidade Fevale está coletando de dados para conduzir uma pesquisa dedicada O perfil daquele... Exatamente. Então, é necessário, na minha concepção, eu acho que antes mesmo de se procurar, tudo bem que é necessário documentar, mas é preciso saber o que a gente quer documentar, né? Ou a gente... Pesquisas desenvolver. Quais pesquisas, o que dados estão sendo coletados e como que eu vou fazer a gestão deles. E a partir dessa gestão, manter políticas internas. Isso é uma forma de demonstrar a conformidade da instituição com a legislação de proteção de dados, pelo menos, né, a nível institucional, né, e a nível autorregulatório, né, eles brincam, né, é uma autorregulação regulada, né. A instituição tem capacidade de fazer isso aí, de normativizar internamente esse tipo de processo. A Fevale tem um grupo de trabalho, eu não vou me recordar o nome dos colegas, talvez que é específico para isso, né? É uma assessoria específica e tem um cuidado, inclusive eu fui chamado para ver quais dados o comitê tem acesso, né, das pessoas, porque tem uma plataforma Brasil, que é submetido os projetos de pesquisa. Nós, que avaliamos, não temos acesso, por exemplo, ao nome dos participantes. Lá diz um tamanho de amostra de 100, que é de um hospital tal, ou de uma comunidade tal, não temos nome nem de nada, o pesquisador vai ter acesso posterior, mas nós temos acesso ao CPF do pesquisador, que submete o protocolo, da sua equipe, e só vou passar para o Marcelo aqui, mas respondendo ao Luiz, a 466, a prestação ética, exige que tenha declaração de responsabilidade de pesquisador responsável, TCUD, que é termo de compromisso de utilização de dados. Todo mundo da equipe que vai ter contato com o banco de dados e dados secundários daquela pesquisa tem que assinar e dizer que vai ser responsável pelo tratamento, devido cuidado da organização e declaração de instituição coparticipante. Qualquer instituição, o URG cedeu numa pesquisa da Fevale o laboratório para rodar uma amostra.
é dado de outra pessoa. Ela é copartícipe em qualquer tipo de violação a esse dado. E publicização, e uso sem a devida proteção. Então, lá no termo de consentimento diz o nome da instituição coordenadora, o nome das coparticipantes, certo? E óbvio que quem assina é o pesquisador responsável. O Luiz perguntou se alguém da equipe incorrer em qualquer ilicitude, esse indivíduo vai responder civil e criminalmente pelo ato dele, mas existe uma responsabilidade do gestor do projeto. Então, quem é coordenador de projeto de pesquisa tenha ciência e consciência que o seu nome está ali. E você é um responsável principal por gerir a sua equipe de trabalho, né? Uma outra coisa que é interessante também atentar é que existem questões de patente, né, envolvendo a pesquisa. Às vezes se desenvolve uma patente ou enfim, questões atreladas à propriedade intelectual e, por vezes, um olhar, uma auditoria da ANPD pode significar um pouco de intrusividade a questões de propriedade intelectual. E, quanto a isso, a LGPD ela é bem clara ao estabelecer exceções. Então, eles podem olhar, mas tendo, por exemplo, segredo de negócio, ou que é um exemplo clássico, né, de proteção da propriedade intelectual, eles se abstêm. Então, caso seja necessário informar, o que está acontecendo, eles vão ter que dizer para que pesquisa, qual órgão, e aí sim, quais são os documentos. Então, é tudo bem, nesse tipo de situação, é tudo bem selecionado e com uma intrusividade reduzida. Então, tem esse ponto também. Olá, boa noite, tudo bom? Eu vou fazer uma pergunta e fazer uma reflexão, assim, na verdade. Bom, eu não sou advogado, né? Eu, graças a Deus, não trabalho com seres humanos, eu sou biólogo, então minha preocupação é com a natureza, porque o ser humano é extremamente complicado, né? Mas, vendo a fala de vocês, muitas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é assim, existe uma lei, né? E lei é normatização de como as coisas devem ser feitas, certo? Uma questão, como eu não sou da área, é quem fiscaliza esse processo todo, afinal de contas, né? Para quem se presta contas disso tudo, ok? Isso é uma dúvida que eu tenho. E outra que eu fico pensando, que talvez o grande calcanhar de Aquiles disso tudo, uma reflexão minha, seja justamente esse processo de armazenamento de dados. Eu acho que a fragilidade do processo está aí. Porque uma vez dado gerado, é dado gerado. Eu fico pensando se a gente não é um pouco ingênuo nessa questão de que a gente apaga coisas hoje em dia. Ou as coisas simplesmente deixam de existir porque eu deletei um arquivo Excel do meu Note. Gente, 2024, isso não existe mais. Isso não existe mais. Não pensem que eu peguei o meu HD, coloquei dentro da churrasqueira, que os dados não estão lá dentro. São recuperáveis, sim. A gente sabe. Então, minha grande questão é essa, né? Antigamente, a gente fazia os nossos trabalhos, nossas pesquisas em papel, rasgava, picava, botava na churrasqueira e virava fogo e tu protegia. Hoje em dia não existe mais, gente. Se a gente se fiar que os nossos dados estão protegidos online, é um grande engodo. Cuidado com isso. É só o que eu tinha para falar. Primeiro, né, a questão de prestação de contas, né? A partir do momento que a universidade, né, quem faz a gestão, né, dos órgãos de pesquisa, pode ser até um patrocinador que vincula, né? Eu patrocino a pesquisa desde que tu esteja em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A partir dali ele tem legitimidade para te fiscalizar em relação a isso. Então, pode ser que seja um parceiro, né, uma autoridade assim, interna, até mesmo a universidade pode exigir isso e tem legitimidade para exigir. Mas isso tudo é a nível interno. A nível externo, quem pode fazer esse tipo de fiscalização? O Ministério Público, a nível judicial. Claro, exatamente. Poderia até fazer uma denúncia. Mas, especialmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E as universidades, né, elas de certo modo, elas também estão, né, nesse escopo de análise da NPD. Especialmente se houver uma denúncia. Se houver a denúncia, aí eles olham. Daí dá problema.
E por vezes tu não vai ter acesso, né, qual que é o teor da denúncia. Então é a própria autoridade fiscalizadora que vai vir para cima da instituição e, enfim, né, exigir defesa em procedimento administrativo. Tu comentasse, esse teu comentário foi bem pertinente em relação a gente precisa, às vezes a gente acaba digitalizando as coisas, né? A gente tem uma experiência bastante grande assim, com tabelionatos lá no escritório. E em 2020, um sujeito chamado Marcelo Evangelista, lá em Brasília, editou a resolução 134 do CNJ, que causou um pandemônio absoluto dentro dos tabelionatos de nota. Porque a partir dali eles tinham que digitalizar todos os documentos, manter eles seguros, e isso não é uma coisa barata e gera uma série de problemas relacionados à rede. Primeiro, porque tu tem que garantir um nível de segurança da informação bem robusto, e segundo, tudo que for para nuvem, ou seja lá, a forma com que tu vai guardar ele pelo período que é necessário para um tabelionato, tem que estar absolutamente em segurança. E como que tu faz a garantia disso aí? Foi, né, por evidente necessário, né, a contratação de profissionais e mais essa atenção. Mas isso aí é uma indagação absolutamente pertinente, e não é porque está em rede que às vezes está salvo. Às vezes é lá que acontece o problema. E um único, até um paradoxo aqui que eu acho que é engraçado chamar a atenção. No último mês vocês devem ter visto que houve um apagamento de aeroportos e toda uma confusão, e se falou em ataque cibernético. Mas não houve um ataque cibernético, foi um problema do próprio... Exatamente, de quem fazia a segurança da informação. Então, tentando proteger, eles acabaram causando problema. Então, é necessário ter consciência, né, de que não é porque está na nuvem, né, entre aspas, que está absolutamente seguro lá. Pessoal, por isso que a gente está aqui, né? Para procurar tentar fazer o melhor possível e esclarecer. O nosso papel enquanto comitê, uma etapa é esclarecimento, que a gente escuta na universidade e na formação de pesquisadores, como os alunos do Estrito Senso. E eu queria agradecer imensamente a professora Raide por trazer, né, à baila essa discussão dentro da nossa universidade, ao Gabriel também por auxiliar, né, nesse processo de discussão, e a vocês que estão aqui nessa noite de sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Muito obrigado pela presença e boa noite.